Vocês estão vendo aí, né? Sim. Tá? Tá, então, beleza. Bem, a gente até agora viu alguns modelos, né, de campo de força de moléculas, né, e átomos que compõem alguns sistemas, né? A gente viu para a água, para o cloroformo e tal, e como é que, basicamente, a descrição de como os átomos interagem entre si, né, dentro tanto intramolecularmente quanto intermolecularmente, né? Não sei se a palavra está certa, mas vocês entenderam. Mas, e assim, quando você tem a interação de átomos, né, a uma determinada distância, se a gente focar em um dos átomos, quando ele interage com o outro, a gente pode mimetizar isso como se fosse o campo elétrico relativo a esses outros átomos, né, em cima desse átomo que a gente está focando. Então aqui tem uma figurinha que mostra mais ou menos isso, né, como a intensidade desse campo elétrico, como é que muda essa nuvenzinha que está ao redor desse íon mais aqui, né? Essa nuvenzinha aqui é a nuvem eletrônica, né? É a densidade de elétrons ao redor de um átomo, né? E ela flutua em torno da posição iônica conforme você muda o campo elétrico que você atua em cima dessa partícula, né? Ah, mas como é que eu mudo esse campo elétrico? Pode ser a posição dos outros átomos com relação a esse que você está observando, pode ser efetivamente um campo externo mesmo atuando no sistema, entre outros fatores que também você pode fazer mudar, vibração e outras coisas que podem fazer mudar essa densidade eletrônica em torno do átomo, né? E aí, quando a densidade eletrônica muda de tal forma em que ela se distorce no espaço, você cria um dipolo elétrico, né? E isso gera uma polarização. Então, a polarização basicamente é uma resposta do campo elétrico nessa partícula. E ela diz, é uma característica dessa partícula, devido a esse campo elétrico, né? E, essas iterações, elas são tipo a fonte das iterações, podemos dizer, as mais fracas, né? Que é a de dipolo induzido, as iterações de dipolo induzido e dipolo, né? Então, opa, faltou alguma coisa aqui. Aí, por exemplo, faltou um negócio aqui. Você tem aqui o que eu estava falando é exatamente isso, é porque não apareceu. Então você tem um átomo aqui que está isolado, você chega com uma fonte, né? No caso, esse sódio aqui, esse íon de sódio, né? Seria uma fonte de campo elétrico nesse caso, né? E aí a densidade eletrônica ela fica meio distribuída, né? Não está mais como no caso anterior, né? E aí o mesmo ocorre quando você tem, por exemplo, uma molécula em que a densidade eletrônica se distribui não uniformemente, porque você tem átomos diferentes e polarizabilidade diferente, né, de cada átomo. Então, isso muda, né? Só que no contexto de campo de força até agora, a gente viu a carga pontual, né? A pergunta é como é que a gente descreve essas flutuações em torno da carga, né? E aí tem um monte de método que é capaz de fazer isso, né? Esse review aqui, né, é um artigo de revisão que é muito forte, né? Esses caras aqui, eles são meio que... Tem muitas outras pessoas que trabalham com isso, né? Dedicam muito tempo para desenvolver campo de força polarizável. Mas esse Borotin é um dos caras aqui, grandões da área. Dmitry Bedrov também. Tem outros caras, eu acho que o Luciano pode falar mais nomes depois, eu não sei de cabeça, mas eu sei que tem. Inclusive, um deles veio aqui na UF um dia desses, tem uns 2 meses atrás. E esse aqui é um review muito bom para a gente aprender sobre esse assunto, né? E aqui eu marquei essa frase aqui porque ela basicamente descreve duas formas, duas classificações gerais de campos de força polarizável, né? Por favor, Luciano, pode falar. Não, só para completar aí os nomes, né, Marcelo, e digamos assim, completar mesmo o excelente artigo que você traz aí na sua apresentação, foi uma ótima escolha, né? Uhum. Primeiro, pelo journal, né? Chemical Reviews é, assim, na área da química, o top, né? O journal top em relação a trabalhos de revisão, né? E
E os nomes aí são, de fato, os principais nomes que estão envolvidos com o desenvolvimento de campos de força polarizáveis, tá? O último autor, o líder, né, aí talvez possivelmente da ideia de juntar essa galera, o Christian Schroeder, ele é lá da Áustria, né? Foi formado num grupo tradicional em desenvolvimento de modelos de potenciais, e ele é um dos líderes, né, lá do grupo no desenvolvimento de potenciais polarizados. Tem vários artigos do Christian na literatura. O segundo nome muito importante aí, né, é o Benoît Roux. Tá? O Benoît Roux é, talvez, muito próximo, talvez, da aposentadoria, já, né, ele deve ter idade já, mas o Benoît Roux formou muita gente na área de simulação, né, e ele é o pai, né, dos potenciais chamado Shell, né, ou Drude Model. O modelo de Drude, que foi desenvolvido por Benoît Roux, né, não sei se você vai chegar a falar do modelo de Drude, acho que não, né, não sei, Não, Marcelo, sim, me fala. é principalmente Vai? ele que eu vou falar. Então, perfeito. Então, eu vou deixar para você falar. Então, o Benoît Roux é o cara que desenvolveu, tá, e aplicou o modelo de Drude para uma série de moléculas, tá bom? O McHale, né, ele é dono de um grupo de pesquisa, líder de um grupo de pesquisa, que desenvolveu campos de força clássicos, tá? E polarizáveis. Uhum. O Borodin, né, ele é um primeiro que desenvolveu potenciais polarizáveis para os líquidos iônicos, tá? Uhum. Ele é colega de trabalho do Dmitry Bedrov, o primeiro autor. Tá? Já o Jean-Philippe aí, eu não conheço, possivelmente deve ser algum aluno dessa galera que trabalhou junto com eles, mas esses caras aí, de fato, são nomes, né, importantes no desenvolvimento de modelos polarizáveis. Uhum. Sim. E assim, para a descrição desses modelos polarizáveis, basicamente, como eu falei, há duas classificações gerais, né? Que é a, a, a inclusão de um campo médio para descrever essa flutuação, né? Ou para tentar mimetizar isso. E a inclusão explícita dessa flutuação, né? E, através de interação eletrostática. Essas são as classificações mais gerais, assim, né? E, bem, como a gente vai se basear no GROMACS, né, no manual do GROMACS tem implementado, como o Luciano acabou de falar, né, as partículas Shell, né, que são um modelo de Drude. E, para isso, né, são as partículas que estão conectadas aos átomos ou a átomos virtuais, né, a partículas virtuais. No GROMACS, basicamente, existem três tipos de partículas, né, que são as partículas átomos, né? Não sei se vocês perceberam lá no ITP, tem uma coluna na diretiva átomos, que é o tipo. Aí, geralmente, tem uma letrinha A, que é justamente o tipo de átomo, né? Se for uma partícula shell, vai ter um S, ou se for a virtual, vai ter um V. Então, são esses três tipos de partículas que existem no GROMACS, né? É justamente para fazer essa mimetização assim, uma dos usos, né? É isso. E por que é importante você ter um sistema? Às vezes, né, é importante você fazer uma descrição do modelo através de um campo de força polarizável, né? Por exemplo, aqui a gente tem alguns componentes que performam líquidos iônicos, né, que existem, né? Então aqui embaixo a gente tem 3 ânions aqui, né, que variam de tamanho, inclusive, e tem 5 cátions aqui, né? E aí você pode ter diferentes combinações aqui desses caras aqui para ter tanto os líquidos iônicos quanto forem possíveis aqui através de combinações, né? E aqui esse plot aqui, que tem esses pontinhos coloridos aqui, ele relaciona os experimentos com as simulações, né, no eixo vertical, né? Os pontos que estão vazios, eles são simulações do coeficiente de difusão para modelos não polarizáveis. Então, você vê como está longe, né, do experimento, né? Quando você trata o modelo, os líquidos iônicos com modelo polarizável, melhora bastante, tipo, quase uma ordem de magnitude de diferença, né?
Então, assim, a gente vê a importância do modelo polarizável, principalmente para tratar íons, né? Íons e conseguir informações de dinâmica, né? E aí, quais são as ferramentas que a gente pode ter disponível para conseguir, né? Uma delas é o FFTools, que acredito que, se não todos, a maioria sabe, conhece, né? Que é baseado no OPLS. E dentro do FFTools tem esse módulo aqui, né? Vamos chamar assim, né? Que é justamente para líquidos iônicos polarizáveis, né? O Apple Pay, só que o Apple Pay ele é pago, né? Então é meio complicado, mas ele é bem versátil. Muita gente fala, inclusive esse Borodin aí, eu acho que ele é um dos caras que está envolvido nesse desenvolvimento aí do Apple Pay aí. Tem o DLPGen, o DLPG, né? Que é o que a gente vai utilizar aqui, principalmente. O Charm GUI também, que o GUI significa Guide User Interface, eu acho, Graphic User Interface, que você pode tipo abrir a página na internet, carregar, colocar as informações lá para gerar a topologia baseada no modelo de Drude através dessa ferramenta aqui, o Drude Prepper. E tem o DLPoly, né? DLPoly é um outro assim como o Gromax é também um código de dinâmica molecular, né? Bem, aí vamos olhar alguns exemplos. Nesse review tem vários exemplos assim de tratamento por meio de efeitos de polarização por meio do tratamento do campo médio, né? Como eu falei, existem duas classificações, o campo médio e a interação explícita, né? Então aqui, esse trabalho, por exemplo, a polarização ela é colocada implicitamente por meio de modificação dos parâmetros de Lennard-Jones. Por quê? Porque eles pensaram o seguinte, se eu começar a modificar a forma como os parâmetros, a forma como essas partículas interagem por meio desses parâmetros, seria uma imitação de como essas partículas interagiam caso a carga flutuasse. Então, assim, pode parecer meio confuso, mas em vez de você fazer a carga flutuar, vamos tentar fitar os parâmetros de Lennard-Jones exatamente porque, de acordo com a ideia de campo médio ao redor desses átomos, desses íons, por exemplo, se eu fitar esses parâmetros do Lennard-Jones, eles vão tipo mimetizar exatamente essas interações, que seria uma imitação da polarização, entendeu? Então, basicamente, o que eles fazem é modificar esse fator aqui, né, que é o fator de dispersão, e eles conseguem uma boa representação, né, das simulações com os experimentos, né, para os coeficientes de difusão. Uma outra forma de fazer isso é você fazer o escalamento das cargas. Esse trabalho aqui, que inclusive o Luciano está envolvido no trabalho, eles mostram que a distribuição do raio de giração do PO, né, do polímero PO, fica bem melhor descrito quando você usa modelos de carga escalada, né? Por que o modelo de carga escalada? Porque escalar a carga significa o seguinte, vamos dizer que você tem um íon de carga mais 1, né? Um lítio ou sódio ou qualquer coisa que tenha carga mais 1. Você escalar as cargas significa dizer que você vai modificar essa carga para que ela tenha um valor diferente de 1. Pode ser 1.05, pode ser 0.75. Então, a soma de todas as cargas que compõem esse íon vai ser, por exemplo, 0.8. Isso significa o seguinte, você escalou as cargas de forma que a soma dela não seja mais 1, mas seja 0.8, por exemplo, entendeu? Então, por que isso? Porque isso mimetiza esse efeito de polarização. Na verdade, se você pegar aquela ideia das cargas flutuando em torno do íon, se você integrar em determinada região, pode ser que não dê 1 em algum momento. Pode ser que dê 0.8, pode ser que seja 0.9. E esse fator de escala imita isso de uma certa forma, entendeu? De uma forma bem, assim, são cargas pontuais, mas a partir do momento que você
soma todas as cargas para que dê 0,8, significa dizer que pontualmente cada carga está tendo valores diferentes de acordo com a movimentação delas. É mais ou menos isso, é uma imitação disso. E aí, de novo, né, de acordo com o fator de escala, né, a descrição das propriedades dinâmicas, né, modificam sensivelmente, né, ficam bem melhores do que os outros dois modelos, né. Aí você pode se perguntar, mas como é que a gente obteria essas cargas, né, para poder fazer a escala? Qual seria a carga mais confiável? Cálculo de DFT. E aí existe uma série de formas de você obter essas cargas, né? Tem por meio do Restrain Electrostatic Potential, ou Shell PG, NPA, NBO. NBO significa Neighboring Bonding Orbitals, Order. E tem essas formas de você conseguir as cargas, né? Está implementado em um monte de código que a gente pode utilizar. Como não é o foco do que a gente está falando agora, a gente pode deixar isso para um bate-papo de café, sei lá. A gente conversar sobre isso depois. E tá, e agora vamos entrar na parte do... Eu só trouxe esses dois exemplos só para simbolizar ou simplificar, exemplificar, melhor dizendo, o tratamento de campo médio, né? Quando a gente vai para o tratamento explícito, aí você está mimetizando explicitamente. Você está colocando alguma coisa ali na descrição do campo de força que vai mimetizar a polarização ou essa flutuação de carga ao redor dos íons, né? Então, bem, dentro dessa classificação existem alguns modelos, né? Tem esse modelo de carga flutuante, que basicamente botei essas equações aqui, né? Que isso aqui seria o potencial para você criar essa carga flutuante, né? Então você tem esse fator aqui, que é a dureza, que é basicamente a soma do potencial de ionização desse átomo e da afinidade eletrônica, né, dividido por 2, a média desses valores. E esse aqui é a eletronegatividade, que é um menos o outro dividido por 2, basicamente, né? Dentro da certa aproximação é isso. E aí, esse fator aqui, a dureza, ela pode ser descrita por meio da densidade eletrônica do átomo que você está querendo observar a polarização e dos átomos ao redor. Esse símbolo gama aqui significa isso, né? Dos átomos que estão interagindo com esse átomo que você quer gerar polarização nele, né? Ou átomo, molécula, partícula, qualquer coisa, né? E aí, você pode obter por meio dessa integral ou por meio de uma regra de seleção. E se assemelha àquela regra de seleção que a gente usa lá para o Lennard Jones. Não sei se vocês lembram, né? Que tem umas regras de seleção para a gente fazer as interações entre dois átomos, né? E aí, tendo esses valores, a gente pode obter a polarizabilidade desse átomo, ou dessas partículas, né? Que depende unicamente do centro geométrico de cada partícula, né? Ou melhor, centro geométrico do sistema, onde cada partícula está referenciada a esse centro geométrico, né? Então, entre essas distâncias aqui, são essas matrizes aqui, né? E aí, por meio de multiplicador de Lagrange, você tem essas condições que devem ser respeitadas, se não todas, algumas delas. E aí a gente chega nessa equação aqui, que é semelhante à equação de movimento de Newton, né? E aí você vai calculando esses valores aqui e vai fazendo uma espécie de ciclo autoconsistente, né? Até você alcançar a carga legal que você quer, né? Esse modelo está implementado no LAMMPS, no CHARMM, e tem uma versão não oficial, que é a primeira vez que eu ouvi falar disso, do GROMACS, que tem esse modelo implementado, né? Mas a gente não usa. Pode falar, Alexandre. Gente, pode falar o que quiser aí, viu? Interromper o que quiser aí. Fala, Marcelo. Eu fiquei com uma dúvida. Esse modelo você não vai simular com o sítio virtual de carga. Você vai... É como se fosse um modelo de otimização da carga, né? Ou você está botando Isso. É uma espécie de otimização, é isso mesmo. Tá bom, obrigado. E aí ele vai buscando a melhor carga. Ele tem essas condições aqui que vão ser buscadas, né? E isso aqui é uma função que são multiplicador de Lagrange. Isso vai ser minimizado. Essa função aqui ela vai ser minimizada. E aí, no que você minimiza, você chega a essa equação aqui para ser resolvida, entendeu? Ao fazer um procedimento de minimização desse cara aqui, você chega nessa equação aqui.
e aí você consegue resolver, entendeu? E aí você consegue achar as cargas. Você vê que isso aqui é uma derivada dupla, né, no tempo, então significa dizer que a cada passo de dinâmica isso vai mudar, né? Então, por isso que é modelo de carga flutuante. Não sei se ficou claro. Ah, entendi. Tipo, a todo passo ele vai mudar a carga. Aí, Não é aí igual eu não sei. o 0,8 lá que o Luciano Não é falou. igual isso, não é igual um fator de escala. Ele vai alterando Dinamicamente isso. é alterando. Isso. Valeu. Agora, eu não sei porque eu nunca usei. Você não quer falar, pode falar. Você. Eu não sei assim Perfeito. como isso funciona profundamente, porque eu nunca usei. Então, Perfeito. eu só trouxe Muito para bom. exemplificar, só para Muito, mostrar. muito bem explicado, viu, Marcelo? Muito, muito bom mesmo. Esse artigo que o Marcelo está citando, do modelo de carga flutuante, que é uma versão do GROMACS não oficial, né? Uma publicação, inclusive, lá que o professor David Van der Spoel, né, fez junto com salvo engano aqui, né, foi justamente com o Justin Lenker, tá? O Justin, ele pegou uma versão, né, do GROMACS e implementou ele para uns sistemas específicos que ele queria testar o modelo, tá? No modelo de carga flutuante, por isso chama flutuante, a carga varia de acordo justamente com o ambiente químico que ela está sentindo, porque muda, né? E ela é atualizada justamente segundo aquela minimização ali de Lagrange, tá? Que é a mesma equação de minimização, por exemplo, de qualquer função objetivo, ou qualquer função que você queira minimizar, né? Os operadores, né, de Lagrange, a equação de Lagrange, ela é utilizada e muito bem implementada em termos de algoritmo, né, de código, para otimizar um parâmetro, viu? Nesse modelo, o que tem de diferente em relação, por exemplo, ali a esse modelo de carga flutuante e o de carga escalada, né? A carga escalada, ela sai por cálculos de quântica, de DFT anteriores, onde você mede a transferência de carga média de uma espécie para outra. Você pode fazer isso, por exemplo, pontualmente para um determinado sistema que você quer parametrizar, né, e saber qual é a transferência de carga, ou você também pode fazer isso em termos médios, né? Numa dissertação de mestrado de um ex-aluno do grupo, ex-aluna, na verdade, a Giane, nós fizemos isso para uma gama de líquidos iônicos, onde ela fez cálculos dos dímeros e nós calculamos, por DFT, a transferência de carga média, variando função base, enfim, tudo convergia para 0,8. Essa não foi a única publicação na área, outros autores também publicaram a mesma coisa, o grupo do Edward Manguin tem uma publicação com isso, para líquidos iônicos, o grupo da Bárbara Kirchner, praticamente no mesmo ano, foi quase que concomitante, né? A Bárbara com o Schröder, aquele Christian Schröder. Eles também publicaram um artigo, acho que foi em 2013, salvo engano, mostrando isso, que a transferência de carga no líquido iônico, ela, na média, dá em torno ali de 0,8. Bom, o que acontece? Se eu sei que, na média, a transferência é 0,8, e que isso reproduz muito bem a dinâmica, como vocês viram ali no gráfico anterior, o custo computacional de fazer uma simulação com carga escalada e fixa é bem menor do que o custo de você fazer essa otimização a cada passo, entendeu? Então, sim, o modelo de carga flutuante, ele é caro computacionalmente, né? Ele é melhor, sem dúvida, ele é melhor, porque ele está contabilizando a diferença ali de eletronegatividade que há entre os átomos. No entanto, ele é caro computacionalmente. E, logicamente, também, ele era muito mais caro alguns anos atrás, ele vai se tornando mais barato hoje por conta do avanço computacional, né, de hardware, de software, de algoritmos também e de GPU que a gente tem disponível, né? E aí vai ficando cada vez Inclusive, mais ele caro. menciona isso no review, Luciano. Ele Isso. menciona essa coisa no review. Possivelmente, né? Ele falou que hoje já não, a desculpa de que é caro hoje não pode ser tão largamente usada, né? Possivelmente.
Isso é um negócio interessante, viu, Marcelo? Porque, assim, os caras lá vivem uma realidade um tanto diferente da média global, né? Sim. A gente até é um pouco privilegiado no Brasil, entre aspas, porque a gente tem um bom supercomputador aqui. Só que é um supercomputador só para uma galera, né? E aí nem todo mundo tem acesso também, porque você tem que aprovar projeto lá. Então, assim, acaba que na média é uma elite, né, que tem acesso, né? De Sim. certa forma. Na rede social hoje, eu não sei se vocês já se depararam com isso, eu tenho me deparado muito, inclusive tem gente que escreve para mim, tá? Querendo colaborar. Tipo, esses dias eu recebi um e-mail de um rapaz do Paquistão querendo colaborar com a gente, pedindo para rodar cálculo aqui. Ele só queria o computador para rodar, entendeu? Ele falou que se eu desse uma conta para ele, ele fazia os cálculos, escrevia o artigo, publicava e colocava meu nome. Foi assim mesmo que ele... Por quê? Porque, cara, se é difícil para a gente, imagina no Paquistão. Pô, imagino. Né? E mesmo na Índia, veja, o Panir, ele encontrou no nosso grupo, pergunta ao Panir, quem puder, uma atmosfera super, super confortável para ele. E deu até sorte, porque ele chegou numa época de transição que não tinha tanta gente no grupo, né? Meio que na pandemia, ali, ao sair da pandemia, o grupo estava mais vazio. Ele tinha um cluster só para ele, cara. Então, assim, é um parque de diversão se você for comparar com a realidade na Índia. Na Índia, eles não têm acesso, como a gente tem. O meu ficou pinto no lixo, né? Feliz. Exatamente isso, né? Feliz igual pinto no lixo. É isso. Não, mas então, voltando aqui então, passar para outro. Bem, aí agora a gente vai falar do modelo de Drude, né? Do modelo do oscilador de Drude, né? Que é basicamente o que está escrito aqui. É uma partícula ligada a um íon por meio de uma mola. Então é o que a gente já sabe, né? O potencial de stretch, né? O potencial harmônico. Só que nesse caso aqui, o que você tem essas partículas cinzas aqui são as partículas de Drude, né? E aí você conecta ela por meio de uma mola ao íon, né? Em que você quer tratar. Repara que aqui não tem nem todos os átomos têm essa partícula de Drude conectada, né? Só alguns átomos. E isso é importante porque você consegue descrever o dipolo induzido em um determinado átomo, por exemplo, esse aqui, por meio dessa oscilação aqui, dessa partícula Drude, né? Então, é basicamente isso, aquela coisa da flutuação da densidade eletrônica, aqui é mimetizado por meio dessa mola, dessa interação íon-Drude, por meio da mola. E esses átomos ao redor aqui sentem isso. Então, é uma forma de você descrever. Tem modelos em que você tem isso para alguns átomos e tem modelos que, às vezes, isso é implementado para todos os átomos da partícula, entendeu? Da molécula. Mas tem que ser algo que faça sentido, né? Assim, se for algo para fins acadêmicos, você estudar para ver o que acontece e tal, e tentar entender melhor o que acontece, né? E então, basicamente, você lembrar daquela formulazinha lá do início lá, né? Tem o campo elétrico gera um momento de dipolo e tem uma resposta a isso, né? Então, seria a polarizabilidade, né? E aí, a polarizabilidade aparece aqui, ó. Então, basicamente, eu posso, tendo o valor da polarizabilidade desse átomo, por exemplo, desse aqui, por exemplo, desse oxigênio, e sabendo a carga que essa partícula vai ter, né? Se eu escolher uma carga ou outra, eu posso calcular essa constante da mola. Só que, em geral, essa constante da mola, assim, existe uma regra que o pessoal usa, né? Em geral, 1000, o valor de 1000 Newton por nanômetro, né? É uma boa, é um bom número. E aí você, tendo o valor da polarizabilidade do átomo, você consegue achar a carga. Isso entra como parâmetro na topologia, né? Eu vou mostrar isso daqui a pouco.
E esse aqui, e a descrição desse potencial contém 3 termos. Tem um termo que é o termo próprio, né, da partícula, drude, que é um oscilador harmônico, basicamente. Tem um termo de interação drude-drude, que é uma interação columbiana, semelhante ao que a gente viu agora há pouco atrás, no slide anterior. E tem a interação entre a carga do íon e a carga drude. Tá bom? E ainda tem uma outra questão que, com o tempo, né, surgiram problemas da seguinte ordem. Às vezes, essa partícula drude interage com essa outra partícula drude aqui, dependendo da conformação da molécula, ou como essa molécula 1 interage com a molécula 2. E aí, quando isso acontece, quanticamente falando, assim, a gente pensar na mecânica quântica, quanticamente falando, ou até mesmo intramolecularmente, os orbitais de um determinado átomo podem se superpor aos orbitais de outro determinado átomo. E isso gera um aumento de energia muito grande, o que não é bom e gera problemas na simulação ou resultados que não são desejáveis, né? Uma forma de você... como é que se fala? Uma forma de você tentar quebrar ou suavizar, vamos dizer assim, suavizar esse problema é usar a polarização de Thor, né? Que é basicamente um fator de suavização mesmo, para tentar fazer com que essa superposição que aconteceria no mundo quântico, ela não reflita tanto na nossa simulação aqui, entendeu? Então, o que acontece aqui entre esse fator exponencial, aqui tem esse R e J, né? Esses aqui são a polarizabilidade de uma partícula e da outra, que está interagindo, que está causando essa superposição. Esse átomo que está causando essa superposição de orbitais, né? Então, aqui dentro desse R e J, que está aqui, está nesse fator também da exponencial, entra as duas polarizabilidades de cada átomo que está interagindo, né? E aí o que esse termo faz é suavizar... daqui a pouco eu vou mostrar uma figurinha, eu volto nesse assunto. O que esse termo faz, quando você inclui ele na polarização dos átomos, é fazer uma suavização dessa interação. Entendeu? Então, a descrição se torna melhor, né, da densidade eletrônica, vamos dizer assim, né? E aqui outros tratamentos explícitos. Agora há pouco a gente acabou de falar da polarização harmônica, né? Tem também um tratamento de polarização não harmônico, ou anarmônico, né? Em que entre esse termo a mais aqui, no potencial, no alto potencial, né, que eu acabei de falar. Tem também modelos de água, né? Esse modelo aqui, por exemplo, o SW, ele está lá no GROMACS, lá naquele diretório lá da topologia. Ele está sw.itp, você vai ver ele lá. E aí ele tem essa carinha aqui, né? Você abre o arquivo, aparece ele aqui. E aí quando você vai descendo lá as diretivas, né, do ITP, aparece esse DAMIS3 aqui, que é um nome antigo. Hoje em dia se usa Virtual Sites, aí seria Virtual Sites 3. Depois eu vou mostrar. E aqui ele botou um desenho aqui, isso aqui é tudo comentário, né? Tem oxigênio, hidrogênio, e aqui tem uma partícula drude aqui, ó. Aí como é que ele descreve essa partícula? Tem essa formulazinha aqui, vamos dizer assim, né? E aí você dá alguns valores, valor de A e valor de B, e ele partindo das coordenadas do átomo 1, 2 e 3, nesse caso, no caso oxigênios e hidrogênios, ele dá a posição da partícula drude, seguindo essa regra. Lá no manual tem lá, se você for procurar Virtual Sites no manual, você vai achar lá todos os tipos de partículas virtuais que podem ser implementados e como essas posições das partículas virtuais são calculadas. Aqui, nesse caso, dentro do ITP, a gente diz que a função é a função 1, né? Que é a única função que eu acho que é implementada para Virtual Site 3. E aí você dá o valor dos parâmetros, né? E aí você vai gerar as posições da partícula 4, que no caso a partícula drude, baseada nas posições da partícula 1, 2 e 3. De acordo com essa equação aqui, que é justamente a equação da função 1, tá? Então, aí você vai e gera essas posições. Ontem, a Jared
entrou em contato, falou do problema que estava tendo na simulação, né? O problema era basicamente isso. A gente está usando um modelo que é o tipo 4P, em que você tem água, né? Oxigênio, hidrogênio, mas tem um ponto a mais, né? Então, esse ponto a mais não é uma partícula drude, mas é um sítio virtual, tá bom? Então, é um sítio virtual que está interagindo ali e tal, e é basicamente isso aqui, que aparece lá. Se você abrir e for essa, vai ter o mesmo desenho lá, vai ter a mesma coisa. Só que não tem o fator de polarizabilidade, né? Que é esse aqui. Então, você tem aqui Water Polarization, que é a descrição anisotrópica. É essa, porque assim, você pode descrever a polarização isotrópica, ou seja, a polarizabilidade é a mesma nas três direções, né? Vamos dizer assim. Ou o tensor de polarizabilidade. Ele tem os mesmos valores na diagonal do tensor. E tem a polarização anisotrópica, em que isso pode mudar, dependendo da direção. Então, para esse modelo aqui de água, você tem esse if-def aqui, né? Que significa dizer que se você quiser uma descrição anisotrópica, ele vai carregar esse modelo aqui, anisotrópico. Aí você vê que tem aqui ó, a polarização na direção X, na direção Y, na direção Z, e tem esses fatores aqui que é para calcular, né, as posições. Né? E, se não, você vai buscar a polarização isotrópica, tá bom? E esse aqui é o fator é a polarizabilidade, né, de todas as direções, que é igual, né, como eu acabei de falar, né? E aqui está uma figurinha, né, que você, como eu falei, você buscar lá no manual Virtual Sites, essa é uma das figuras que aparece lá. Então, esse aqui seria o modelo que está sendo usado, né? Esse é basicamente esse. Então, de acordo com as posições atômicas e com os fatores que você coloca aqui, os parâmetros que você coloca aqui, você vai calcular a posição desse cinza aqui, né? Que é aqui os sítios virtuais são as bolinhas cinzas. E aí você tem esse carinha aqui. Oi, Luciano. Então, aproveitar esse slide, completar que na aula passada, lembra quando eu mostrei no quadro um modelo mais acurado possível para descrever as cargas, né, no nitrogênio, N2? E aí eu mostrei a vocês a criação de sítios virtuais, né, com carga, para que o balanço da carga fosse neutro, igualmente distribuído, né, isotrópico, e que contivesse ali a reprodução fidedigna do momento de dipolo e do momento quadrupolo daquela molécula, né? Sim. Então é mais ou menos isso. E aí, no caso, para implementar um modelo tipo esse que eu mostrei, do N2 no Gromax, a gente vai seguir justamente isso que o Marcelo está explicando aí em relação aos sítios virtuais. Uhum. Lembrei, realmente você falou disso. Então, além disso, né, você pode ter dipolos induzidos, né, que não está implementado em Gromax, mas tem outros códigos que implementam isso. Eu vou passar rápido aqui porque eu estou demorando muito e, enfim, basicamente você tem também alta interação, tem interação de dipolo com dipolo, interação de dipolo com a carga. É como se fosse uma partícula de Drude, né? Só que aqui não entra também, além da polarizabilidade, você também pode ter termos que são fora da diagonal. Então, você tem uma indução vamos dizer assim, de distribuição de carga ou de polarizabilidade em direções que não são convencionais, né? Como a gente acabou de ver, né? A direção X, Y e Z. Você pode ter coisas mais diversas, né? O que geraria termo de quadrupolo, octopolo e etc e tal. Acho que aqui vai até quadrupolo nesse caso. E até aqui, ó, tem momentos de ordem mais alta, né? E também você pode ter também short range, blá blá blá, o Thole screening ou dumping function, né? Que é a função de amortecimento que eu acabei de falar, né? E aqui eu tenho uma figurinha do que eu estava querendo dizer anteriormente, né? Então, basicamente, você tem essa aqui seria a densidade, né? Eletrônica. E basicamente o que você tem com a distância é isso. Em vez de você suaviza essa densidade eletrônica para fazer um amortecimento dessas. Para mimetizar o amortecimento dessa superposição de orbital, o que geraria resultados não legais, né? Agora a gente chegou na parte do... Bem, basicamente era isso que eu queria falar sobre, né,
polarização, modelo polarizável, não tem mais o que falar. E eu queria agora falar um pouco do DLPG, né? Que é o código desenvolvido por, acho que é Carlos Bernardi, né, Luciano, o nome dele? Isso aí. Lá de Portugal. E aí, basicamente, de início é um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem não confusa. Mas assim, a hora que você entende como é que funciona, é simples. E aí é uma questão de como utilizar e conversar com os outros e a gente desenrolar, entendeu? Então, basicamente é isso. Aqui tem uns tutoriais também, você pode baixar o código, você pode utilizar ele no seu computador, é bem leve, não tem problema. Tem uns arquivos auxiliares e tem um manual muito completo, muito bom. Aí deixa eu agora mudar para aqui para o meu terminal. Marcelo, eu vou sugerir, para ficar mais fácil, que você, no seu terminal, você aumente o tamanho da fonte das letras do terminal, beleza? Uhum. Vocês conseguem ver aí, né? Perfeito. Tá. Então, a gente escreveu esse manualzinho aqui, que é basicamente um resumo, porque assim, o DLPG ele é desenvolvido para OPLS. Então, eles têm um banco de dados lá com os parâmetros, né, para um monte de átomos, mas baseado em OPLS. Se por acaso você quiser criar um campo de força que não seja OPLS, ou que seja polarizável, ou que você queira fazer um outro tipo de coisa, enfim, você tem que mexer na mão, ou colocar os parâmetros lá na mão, tá bom? Então, o que eu vou tentar mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, é basicamente isso, como fazer isso. Porque para a cetonitrila, por exemplo, a gente precisou fazer isso para o modelo polarizável, entendeu? E aí, é basicamente isso. O DLPG, ele utiliza 3 tipos de arquivo. Esse Program File Control, que é basicamente, como diz, né, é um arquivo de controle do programa. Aqui você bota todas as informações de onde estão a sua biblioteca com os parâmetros, de onde está a molécula que você quer trabalhar, alguns dados como o número de moléculas que você quer no seu sistema, o nome do sistema, tamanho da célula, e tem uma gama de outras opções também que você pode ter acesso no manual também. Você pode também colocar mais de uma molécula. Você pode descrever a molécula A, a molécula B, dizer quantas moléculas você quer, né, de cada uma. Por exemplo, se você tiver um líquido iônico, né, você tem o cátion, o ânion, e aí você tem que dizer quantas moléculas você tem e descrever elas aqui. E aí ele vai gerar uma caixa de simulação com essa quantidade de líquidos, de moléculas de líquidos, de pares iônicos lá dentro, e para você trabalhar, né? O segundo arquivo importante é esse arquivo de coordenadas, né? E aí ele basicamente tem 3 partes. A primeira parte é a parte em que você nomeia os átomos. Isso aqui, essa nomeação é importante. Por quê? Porque esses são os nomes que estão lá definidos na biblioteca dos parâmetros. No caso que ele trabalha com a PLS, né? Então, não sei se vocês lembram lá do ITP do Gromax, tem a diretiva átomo, você tem o nome dos átomos lá, tem um número associado, e aí lá nas conectividades, por exemplo, aparecem os números, né, que estão ligados a esse nome. Aqui é basicamente a mesma coisa, você descreve um nome, um número associado, e aí você pode utilizar isso mais na frente. Aí daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. Aí tem e aqui são as coordenadas, né? O número de moléculas, a numeração dos átomos, nome dos átomos, coordenadas x, y, z. A parte 2 é o seguinte. Aqui você pode colocar descrições que estão além do que está na biblioteca. Por exemplo, se eu quiser colocar partículas Drude, ele aceita essa flagzinha aqui
Eu digo que eu quero 2 partículas e a massa da partícula que é 0,4, que é tipo default, é uma parada que é padrão. E aqui você bota alguns parâmetros, né, que estão aqui, né? Posição do átomo com relação ao drude, polarizabilidade, a carga, né, a carga do átomo, o K, o valor K, né, que é a constante de Mola, e o fator de polarização de Thole, né, que é aquele da amortização, né, da densidade eletrônica, vamos dizer assim. E essa parte 3 aqui, isso aqui alguém já deve ter lembrado, assim, deve ter trazido na memória o PDB, né, o arquivo PDB, né, tem essas diretivas aqui. Então isso aqui é justamente a saída do PDB. Aqui você informa, eu quero que ele tenha, que ele seja esse tipo de partícula aqui, com posições blá blá blá, e o nome que eu quero que apareça lá no PDB é isso aqui, esse nome aqui. Então é basicamente isso, tá bom? Essa coluna aqui, ela aparece 00000. Isso aqui é o número de resíduo, né? Que é a coluna 26 do arquivo PDB. Então aqui a gente tem que mudar na mão para 1. Caso a gente queira deixar como 1, né? E aí um terceiro arquivo importante, e por último, né? Então, assim, a gente falou do arquivo de controle do programa, do arquivo de posição, que você pode incluir outras coisas na parte 2 desse arquivo aqui, né? Você pode incluir ligações, ângulos, constraints, igual tem lá no Gromax também. E você pode colocar também... e o terceiro arquivo é o arquivo do campo de força, né? Que é a biblioteca dos parâmetros, né? Então, basicamente, ele começa com essa parte aqui de unidades. Existe o default, né? Para esse programa aqui, você pode definir outras unidades. Aqui está quilojoule, mas você pode botar electron volt, ele aceita outras unidades. Mas como no Gromax a gente usa o quilojoule, então a gente vai usar quilojoule. Só que as posições aqui são em angstrom. Então tem que ter esse cuidado. Se a gente for, por exemplo, definir uma ligação de stretching, aí você tem o R0, né, que é a posição de equilíbrio, e tem a constante de Mola, né? Tem que ter esse cuidado, porque aqui ele lê com angstrom, só que lá no Gromax ele lê com nanômetro. Então tem que ter atenção a isso. E aqui são aqueles fatores, né, de interação de longo alcance, né, que aparece na diretiva default do Gromax. Aí aqui é 0505, porque o OPLS é definido como 0505. Então assim, se você quiser usar esse código aqui para construir topologia para um outro campo de força, você pode mudar aqui ou testar outras coisas. Você pode alterar as coisas aqui que ele vai construir para você. E aqui, por exemplo, tem a diretiva átomos. Aqui eu tenho o nome dos átomos, né? Que é justamente o nome que aparece na parte 1 do arquivo de coordenada, que é esse aqui. E aqui tem o código do nome. Essa coluna aqui é a que aparece nas ligações, nos ângulos e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai passar por lá. E aí tem massa, tem carga, tem o epsilon, tem o sigma, igual lá na diretiva átomos do Gromax. Igualzinho. Muda quase nada. Aí a única diferença é que essa coluna aqui, o name code aqui, ela vai ser usada nas iterações. Tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Aí agora vamos passar aqui para a mão na massa, né? Aí aqui, de novo, aqui é o arquivo de controle, né? Então eu tenho o diretório que eu chamo de diretório mols, que é onde vai estar o meu arquivo de coordenada, né? E eu tenho o diretório force field, né? Force field file, que é onde está a biblioteca. É bom definir, lembra que desde o começo a gente vem falando, vamos colocar as coisas, cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua caixinha, cria diretórios para isso, diretórios para aquilo. É isso, aqui é basicamente, a gente está criando um diretório para colocar as moléculas que a gente quer trabalhar, e essa variável aqui, ela vai entender, quando for buscar o arquivo de coordenada, por exemplo, que ela está aqui dentro. Então, né, você organiza. E essa variável aqui vai entender que dentro desse diretório eu tenho a minha biblioteca lá, tá bom? E aí eu escolho, eu estou definindo uma molécula só, né? O sistema com uma molécula só. O nome da molécula é ACN e eu vou querer uma molécula só.
Meu sistema tem uma molécula só de acetonitrila. Esse nome aqui, que eu defino aqui, é o nome que vai ser carregado lá na molécula. Então, toda molécula vai ter um prefixo com esse nome aqui, ACN. Tá bom? Então, tipo, acn.pdb. É isso que isso significa. Então, o nome que leva aqui tem que ser o nome dos arquivos, tá bom? Do prefixo dos arquivos. E aí a gente vai parte agora para o arquivo de coordenada, né? Ah, desculpa. Esse aqui é o arquivo do campo de força, né? Aí aqui eu tenho o nome do átomo, eu tenho o código dele, tem a massa dos átomos, a carga, o epsilon e o sigma. Aí as ligações, tá vendo que eu estou usando aqui para conectar o átomo C3 com H1, ou seja, o grupo metil, eu estou usando essa coluna aqui, ó, C3 com C1. Ou melhor, com H1, desculpa. E assim sucessivamente, né? Então, eu termino uma diretiva, eu boto o end no final. Estou falando isso só para a gente ficar familiarizado, né? E aqui tem a parte do arquivo de coordenada, que eu acabei de falar. E aí, na parte 2, eu incluí 3 partículas Drude, ou seja, a primeira está no átomo 1, que é o carbono, metil. A segunda vai estar no outro carbono, no carbono do cianeto, né? E a última vai estar no nitrogênio. Tá, e aí é basicamente isso. É simples, né? Não é muito complicado, mas podem surgir problemas, assim. E basicamente o que a gente já faz com o Gromax, só que aqui a gente pode alterar. A gente pode incluir coisas, a gente pode modificar, e ele vai gerar os arquivos para a gente. A gente vai mostrar isso aqui agora. Então aqui, olha, tá vendo? Eu tenho esse arquivo aqui, que é o meu arquivo de controle, né? Do programa, igualzinho mostrei agora no papel aqui. Aí eu defino o diretório, mols, boto aqui o campo de força e o nome do meu arquivo com os parâmetros é esse aqui. Aí se eu entrar lá dentro desse diretório, ele está aqui, olha, acn.lib, tá vendo? Tem que ter o mesmo nomezinho, certinho. Tá bom? Até agora tudo certo, né? Aí você vê uma coisa. Você vê que aqui eu não defino o Drude. O pessoal tá meio mudo, né, Marcelo? Mas tá tudo ok, viu? Eu espero que eles estejam aí acordados, viu? E participativos. Mas a galera tá meio assim cansada sexta-feira, né? Sim. Não, eu já vou terminar já. Então, mas pessoal, não. Fique à vontade, o tempo é todo seu, Marcelo. Eu só fiz um comentário para tentar dar uma chacoalhada na galera mesmo. Se você está fazendo a pergunta e ninguém está respondendo, né? Não, mas, pessoal, quem quiser perguntar aí, interromper, não entender, pode falar, viu? Estamos aqui para isso mesmo. E aí, então, estava falando, aqui eu tenho a diretiva átomos, a diretiva de ligações, né, de stretching, ângulo, diedro impróprio. Só que não tem de polarização, né? Não tem de partícula Drude, não tem de nada, né? E você lembra que no caso lá da água, a gente tem lá virtual sites, tem a diretiva de polarizabilidade, de polarização, desculpa. Tem a diretiva de constraint, tem um monte de diretiva lá que você pode incluir aqui na mão, ou você pode usar, assim, você pode incluir na mão isso lá no ITP, ou você pode usar um programa que faça isso para você, e depois você só tuna, de acordo com o que você quer. O DLPG faz isso. Então, mesmo que eu não bote aqui, por exemplo, constraints, ou que eu não bote aqui virtual sites, eu poderia botar virtual sites aqui, definir, mas ele vai fazer isso por mim, entendeu? Então, essa é a vantagem de utilizar esse programinha. E se eu entrar nesse diretório da molécula aqui, eu tenho aqui basicamente as moléculas que eu vou usar, né? Aí eu tenho esses arquivos aqui porque são os que a gente vai usar para fazer isso. Então, vamos seguir o passo a passo, assim, né? De como é que seria, mais ou menos. Eu mandei agora aí um arquivo zipado aí com todos esses arquivos aqui, incluindo o arquivo tutorial, para quem quiser fazer, tentar, ou quiser criar outras moléculas e tal. Tem outro exemplo também para o etano, então dá para brincar com outra molécula lá também.
Então, Ô Marcelo, eu tô acompanhando aqui, eu acho que esse ponto SMI não tem no zip que tu mandou pra gente. não tem? Tem o ITP e o PDB na pasta MOLs, mas esse SMI não tem. Ah, então eu mandei o errado. Depois eu mando de novo. Beleza? Então, Deixa esse SMI basicamente... Oi. Marcelo, deixa eu aproveitar então e ensinar algo para essa turminha aí. Se você tem lá o PDB, com o Open Babel você gera o SMI, tá? É o que eu vou fazer aqui Ah, é agora. o Smiles. Isso. Isso, SME Ah, tá. Smiles. Mostra para eles aí, Marcelo, como é que você gera na linha de comando o Smiles a partir do PDB. Você sabe, Isso, né? é isso que eu vou fazer. Isso faz parte Sabe, não do sabe? tutorial. Faz parte do tutorial. Eu vou fazer. Então, aí, o primeiro passo é você obter a molécula, né? Como sempre. Primeiro passo. Uma das formas é você usar o código Smiles, né? Então, uma coisa que você pode fazer é usar o código. Ah, mas eu não sei usar o código Smiles. Você for no Google, você vai ver lá, né, um Googlezinho, você vai ver lá como é que faz. Tem uma gama de coisas. Agora, tem uma coisa muito importante no Google, desculpa, na internet, que você pode desenhar a molécula. Então, por exemplo, você pode pegar ela aqui, olha. Isso aqui é um dos sites que você consegue fazer isso. Eu vou botar ele aí no chat aqui, que eu acho que ele está lá no tutorial, mas vou botar aqui. Então, uma das formas é você pegar aqui, botar o hidrogênio aqui, aí você vem o carbono, aí você muda aqui o tipo de ligação aqui, olha, como é ligação tripla, né? Tu vem aqui, troca, aí você vem com outro carbono aqui, ligação simples, carboninho, pronto. Você tem um acetonitrila. Aí você vem aqui para salvar, né? E Smiles. Tá aqui, olha, o Smiles. Esse hash aqui significa a ligação tripla, né? Você está conectando o carbono com o nitrogênio. E no código Smiles, os hidrogênios são implícitos. Você pode definir como explícito, mas o hidrogênio entra em toda a valência. Toda a valência que houver, ele vai botar hidrogênio. Então, o código Smiles ele é esperto para fazer isso, entendeu? Então, o que a gente pode fazer? Lembrar só para completar, Marcelo. Uhum. Lembrar, pessoal, que nos Smiles sempre carbonos alifáticos são maiúsculos, Isso. e carbonos né, Benzeno, tipo, em aromático, anel, né? Aromático eles vão ser como é que fala minúsculo. português? Eu esqueci. Minúsculo. Isso. Isso. Carbono aromático é minúsculo, é seminúsculo. Mas assim, se você quiser aprender e entender, na internet está cheio de material para fazer isso. Então, é basicamente o que a gente tem aqui, ó, um código Smiles. Então, no Open Babel, você pode chamar aqui, olha, I de input, né? O tipo, que é SMI, e o arquivo, né? Então, ACN, SMI. Output, PDB. Não, faz o contrário. É porque ele falou que lá não tem os Smiles. Você vai gerar, na verdade, o Smile a partir do PDB, entendeu? Ah, tá, entendi. Ah, tá, entendi. Na linha de comando, Só que agora Sim, o input seu vai ser o PDB e a saída vai ser Smiles. sim. É só inverter. Input PDB, ACN, PDB. Eu nunca tentei fazer isso, acho. SMI, aí O maiúsculo, né, para o nome do output. Vou botar aqui, file, SMI. Pronto. Aí se eu abro aqui, gerou. Aí bota o nome ainda. O nome do arquivo que eu usei. Show de bola, Marcelo. Muito bom, cara. Belezinha, né? Então tá, aí se eu fizer o caminho oposto, se eu tenho o Smile, né? Gerei na tela lá, na internet, peguei lá o código, igual mostrei agora. Aí criei esse arquivo aqui, né, com esse código aqui. Aí eu vou e uso o Open Babel, né, inverso, né? Em vez de input PDB, botar input SMI e output PDB, o nome do arquivo tal, eu tenho que colocar também uma outra opção, para ele poder gerar a conformação tridimensional, que aí seria o nome PDB Gen 3D.
Aí ele vai gerar o arquivo numa conformação tridimensional. Ou melhor, vai gerar a molécula numa conformação tridimensional. Igual tá aqui, olha. Senão fica tudo 0,0000 aqui nas posições. Então, aí eu tenho minha molécula. Uma vez que eu tenho minha molécula, ela está aqui dentro, né? Bonitona. Próximo passo é gerar o arquivo de configuração. Tá bom? Para gerar o arquivo de configuração é simples demais. Você tem aqui o PCF, mols aqui, né? Lembrando que esse nome tem que ser o nome da molécula, lá que está dentro do diretório mols, né? Então tenho que alterar o nome lá. Tá vendo? Tem que ser igualzinho o nomezinho lá. E aí é só usar DL, PGen, PDB, e só. Opa. Ah, tá. Ué. O nome do arquivo ele diferencia se está em maiúsculo ou minúsculo? Cara, eu mantenho o mesmo nome aqui. Só que eu não sei porque que deu erro. Deixa eu tentar Então, aqui. mas o Smiles também tem que ficar ACN maiúsculo Smiles? Não estou usando o Smile, não. Ele vai ler o Você está usando o PDB. PDB, não tá? Isso, ele vai ler o PDB. Ele está no caminho certo? Você tinha migrado do diretório e copiou, tá certo? Tá certo. Esse é difícil de instalar, esse programa? Não, é muito simples. É direto Não, na linha de ele comando mesmo? Não, é tranquilinho, é na linha de comando mesmo. Muito fácil. O legal é a mensagem que ele dá, né? Boom. É. Acho que eu tô esquecendo alguma coisa aqui. Deixa eu ver se é isso. Ih, meu irmão, rapidinho. Deixa eu olhar aqui. Não. Ah, falta o menos F aqui. Agora. Aí aqui, ó, Write in Genfiles. Esse Genfiles aqui é o arquivo de configuração, tá bom? Aí ele vai estar dentro do diretório lá que eu indiquei. Tá aqui, olha, o gen aqui. O legal, pessoal, é que é tudo muito ensaiado, entendeu? Até o erro também é ensaiado, tá? O erro é importantíssimo para o aprendizado. É importante que as coisas ao vivo, elas tenham erro. Por quê? Porque o aluno, depois, quando vai reproduzir, ele vai ter o erro e aí ele vai ficar pensando, caraca, e agora? Porque lá deu tudo certo. Não deu erro. E como é que faz, né, Marcelo? Então, assim, tudo ensaiado. A gente tinha combinado, né, com o Marcelo aqui. Isso aí tá no script, tá no script. Estava no script, para que vocês possam perceber que as flags, elas precisam estar corretamente declaradas, os nomes dos arquivos, que é o base name, tem que estar corretamente declarado no caminho correto, senão dá boom. Senão dá ruim, E aí, se eu abrir esse arquivo, né, a gente vê aqui, olha, as posições, tal. E aí ele renomeia para... No final ele vai gerar um arquivo lá com tantas moléculas que eu quiser, de acordo com o arquivo de controle, né? Então ele vai gerar lá, sei lá, se eu tivesse botado aqui, por exemplo, aqui na linha 16 aqui, tivesse botado 10 moléculas, ele vai gerar no final de tudo, ele vai gerar 10 moléculas, cada uma com seu resíduo, seguindo essa nomenclatura aqui, C1, C2, C3, blá blá blá. Tá bom? Só que tá faltando a parte 2, né? Aqui eu tenho parte 1, parte 3, falta a parte 2 com as iterações que eu quero criar, né? Com o que eu preciso, que no meu caso são as partículas Drude, né? Aí tem que botar isso na mão. E aí, como já tem aqui, não vou escrever, vou copiar e colar. Cadê? Aqui, ó. Essas linhas aqui são essas linhas aqui, né? Essa linha nessa coluna. Essa daqui, então eu vou apagar. E aí é abraço. Agora é só rodar tem outra coisa, incluir o número 1 na coluna 26, né? Que eu falei um pouco mais cedo sobre isso. Que é
Porque, assim, como eu falei, né, isso aqui é um formato PDB, né? E no formato PDB, a posição da coluna é sagrado. Então, tipo, as coordenadas X, Y, Z tem que estar da coluna tal a coluna tal, blá, 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 blá. E a mesma coisa para o número de resíduo, né? Então, coluna 26 aqui, olha, linha 17, coluna 26. Aí eu venho aqui, coloco 1 em todo mundo. Tá? E aí vamos para a outra parte, a última parte, que é isso aí, DLPG, menos F, nome do arquivo. Essa do manual dele pedir para você colocar 1 na coluna 26, Sim. é aquela coisa do programador, né, de um software, que ele primeiro ele programa para funcionar. E aí depois é que ele vai pensar. Então isso isso é fácil colocar, né, no programa automático. Sim. Ele pode gerar esse arquivo de saída já com 1 na coluna 26. Só que não aparece. Eu não sei se de repente na hora de funcionar, né? Eu não sei se de repente eu botar mais para gerar mais moléculas ele faz isso. Eu não testei isso ainda. De repente, não sei. Olha, vai ver, é isso mesmo, faltou, né? E aí agora é isso, aí volta para o diretório raiz, né? DLPG. Agora, em vez de PDB, é GMX. Ele gera também para o LAMPS, para outros códigos também. Acho que até para o DLPoly também, ele gera também. E aí, deu um boom, normal. Aí ele tem que olhar aqui, né? Parameters missing in library. Ah, tá. É porque eu esqueci de mostrar o arquivo da livraria, né? Ele está reclamando que tem alguns parâmetros que estão faltando aqui. E aí... CSNT... Marcelo, Oi. o erro for Atom C, né? Sim. Ah, eu já sei o que é. É porque ele... Deixa eu mostrar aqui de novo. Tá vendo aqui o nome dos átomos? Lembra que eu falei que esses nomes é o que tem que estar lá? Tá tudo C, 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 tá vendo? Então tenho que chegar aqui e mudar aqui. Tá? CS, CT, NT, HC. É esse que é o problema, eu acho. Tá vendo? CS, CT, NT, HC. Esses são os nomes. Esses nomes aqui, dessa coluna aqui, tem que ser os mesmos lá do arquivo que eu acabei de mostrar, né? Deixa eu abrir os dois aqui para... Então, esse nome aqui dessa coluna aqui, olha, do arquivo de configuração, né? Tem que ser o mesmo nome desses átomos aqui, olha. A definição desses átomos aqui. Por isso que deu problema. Agora eu espero que não dê problema mais. Pronto, foi. Aí não apareceu boom, significa dizer que em princípio está tudo certo. Aí ele gera o arquivo de configuração, PDB, um arquivo GRO, a topologia e um MDP, para a gente fazer um teste. Então, se eu abrir, por exemplo, o PDB aqui, ele gera aqui esses nomes, tá vendo? Aí você vê que eu tenho... A cetonitria tem 6 átomos, né? Só que ele tem outra galerinha aqui, olha. Esse V vem de Virtual Site, né? E o D de Druid. Então ele nomeia dessa forma aqui. E tem as posições dele ali. Ele criou, né? Esses caras. Tá bom? Então ele criou partículas virtuais e partículas Druid. Tem uma coisa que eu esqueci de falar. Os modelos polarizáveis que usa modelo Druid para íons, em geral, não usa partícula virtual. Usa o Druid, partícula Druid, direto no íon. Tá bom? Só que aquele modelo de água que eu mostrei, esse aqui, ele é o único que usa, desculpa, ele foi o primeiro a introduzir a partícula virtual junto com a Druid. E aí, pelo que eu entendi, isso virou uma prática. Colocar a partícula virtual junto com a Druid, que não necessariamente a partícula virtual vai estar na mesma posição iônica na mesma posição do íon. Não sei se eu fui claro. Se eu não fui claro, por favor, podem falar aí.
Aí é por isso que por default ele gera os dois aqui, entendeu? E aí a topologia, né? Aí tá aqui, bonitinho. O PLS, né? A regra de combinação é 3, 0.5, 0.5. Tá aqui as partículas definidas, não. A carga, de acordo que vem de acordo com a polarizabilidade e a constante da mola que a gente definiu lá. Sigma e epsilon não tem, né? Não se define sigma e epsilon para esses caras. E tá aqui, a molécula agora é essa daqui. Aí, como eu defini 3 partículas Drude, ele criou 3 partículas Drude com 3 virtual sites. E aí os virtual sites estão aqui, olha. Lá no da água, no modelo da água, aparece Dumes 3, né? Aqui seria o mesmo que Dumes 2. Então, se eu tenho virtual site 2, significa dizer que o modelo que ele gerou para mim são essas partículas aqui, olha. Esse modelinho aqui. Ó. Tá bom? Então, tipo, a partícula 7, por exemplo, ela está entre o átomo 1 e 2. A partícula 9 está entre o átomo 5 e 1, né? Átomo 5 e 1, ele gerou essa partícula 9 aqui. E aí tem aqui o fator, a polarização, né? O termo de polarização e o termo de damping, né? E é isso. É mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre modelo polarizável hoje. Espero que... 4h30, eu acho que tá... Deixa eu falar bastante. Tá ótimo. Fazendo um comentário, Marcelo, como... Lembra que você disse